28 de janeiro de 2016. Primeira Liga contraria a CBF, coloca a bola para rolar. Na rodada de abertura, Furacão e Flamengo se destacam e vencem fora de casa. À espera de mais reforços e com 4 moleques promovidos da base, Corinthians principal está pronto, definido e escalado para a estreia no Campeonato Paulista. No São Paulo, o técnico Balsa mantém a base do time para a estreia do Paulistão, que não terá nem Calheri e nem Chiesa. Com 6 finais seguidas e 3 títulos no Paulistão, Arouca sonha com mais uma conquista. Mas o que ele quer mesmo a curto prazo é voltar a balançar a rede, coisa que ele não conseguiu fazer no ano passado. Lucas Lima foi um dos destaques do Santos na temporada de 2015. Recebeu uma proposta tentadora do futebol chinês e resolveu ficar para vestir a camisa da seleção brasileira. E ainda, Ministério do Esporte lança sistema para avaliação dos estádios brasileiros. Arena Corinthians e Allianz Parque recebem maiores notas em São Paulo. Com gols brasileiros, Barça vai à semifinal da Copa do Rei e Manchester City chega à decisão da Copa da Liga. Fique conosco, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá, muito boa noite. O nosso Gazeta Esportiva começa falando da Copa Sul Minas Rio, que ontem à noite teve a primeira rodada. Internacional e Coritiba empataram em 0-0 no Beira-Rio. O Fluminense perdeu do Atlético Paranaense em Volta Redonda. Em Santa Catarina, Criciúma e Cruzeiro ficaram no 1-1. E o Flamengo surpreendeu o Atlético Mineiro e calou o Mineirão com 2 gols dele, o peruano Paulo Guerreiro, que voltou a marcar depois de pouco mais de 5 meses. Vamos aos gols. Pelo Grupo A, o Atlético Paranaense venceu o Fluminense em Volta Redonda com este gol de Vinícius, ex-jogador do time carioca, 1-0. O resultado deixou o Furacão na liderança. No mesmo grupo, Criciúma e Cruzeiro se enfrentaram em Santa Catarina. Alisson, logo aos 14 do primeiro tempo, abriu o placar para a Raposa. Só que o empate não demorou a chegar. Fábio ficou no meio do caminho e Diego Giareta desviou de cabeça. E ficou nisso, 1-1 e só. No Grupo C, o Atlético Mineiro recebeu o Flamengo no Mineirão e Paulo Guerreiro finalmente desencantou. O peruano não marcava um golzinho desde agosto do ano passado e na falta de 1, ele fez logo 2. A vitória pelo placar de 2-0 deixou a equipe do Rio na liderança provisória do grupo, já que América Mineiro e Figueirense jogam nesta quinta-feira. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A Liga ainda ela não tem o peso que se espera e que se deseja. Mas é o primeiro passo para que realmente o futebol brasileiro passe por uma modernização. A CBF representa o que há de mais arcaico, sabe, no futebol. Não só a CBF, mas as federações regionais também, principalmente as federações regionais. E aí, de repente, a formação dessa liga, apesar de toda a resistência, apesar de reunir apenas uma pequena parte dos clubes do país, eu entendo como um primeiro passo. E imagino que num futuro não muito distante, eu diria até muito breve, teremos uma liga muito forte no Brasil. Vai ser melhor para os clubes, vai ser melhor para o futebol brasileiro, vai ser melhor para o torcedor, porque deveremos ter muito mais organização e muito mais transparência. Certo, Godoy? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite, Vladimir da Ecobir. Tomando um café com a sua mamãe, Dona Elizabeth. Você está numa ótima companhia. Ela eu já não sei, né, Vladimir? Um beijão para vocês. Um beijão também pro seu Pagano. Ontem eu conheci uma família maravilhosa, Celso, seu Pagano. A esposa Ismair fez aniversário ontem. Parentes do Newton? O neto, o Eduardo e a geração lá que está recomeçando com o Thiago. Então, é uma família maravilhosa. Felicidades para vocês, que continuem unidos e vencendo na vida, tanto quanto este movimento da Liga, da Primeira Liga, da Liga, talvez até a primeira e última, quem sabe. Como os dirigentes brasileiros são movidos muito a interesses e principalmente os financeiros, e muitos estão na mão, no pires, né?
nos pés da CBF, lambe na mão, beija a mão, lambe no pires, come no prato, é só mostrar dinheiro que muitos acabam afrouxando. Então, eu espero que esse movimento realmente seja forte e consiga confrontar ou enfrentar os obstáculos que a CBF está impondo. Agora, no jogo lá do Fluminense, o Fred perdeu a cabeça, né, Vamos Godoy? falar sobre isso? Quero saber a opinião do Godoy. Como não é uma competição com autorização da CBF, a Copa Sul Minas Rio não pode usar o STJD para julgar eventuais casos aí de indisciplina, né? Como, por exemplo, a expulsão do atacante Fred no duelo entre Fluminense e Atlético Paranaense. Por isso, a Primeira Liga, que organiza o torneio, criou uma comissão disciplinar para julgar as infrações ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda não foi definida a data do julgamento dos jogadores expulsos no confronto entre o Fluminense e o Furacão. Aí nessa imagem, na verdade, a gente só vê praticamente a expulsão, não vê a agressão, né? Quer dizer... eu fiquei Foi uma coisa absurda. Já que não tem a imagem clara, a gente vê, o Fred chega e dá simplesmente um murro na nuca do Léo, mas é muito forte, leva o cara a nocaute. Quer dizer, um jogador experiente como o Fred, se é um moleque, você pode até entender, pecou pela inexperiência, mas o Fred pode disputar a Copa do Mundo, sabe? Não faz o menor sentido ter um comportamento como esse, por mais que tenha sido provocado, por mais que tenha ouvido barbaridades. Diga. Mas vendo a imagem, mais ou menos recordando o semelhante à reação do Zidane com o Materazzi, quer dizer, esse Léo falou alguma coisa que para o Fred foi muito, mas muito grave, né? O que faz um homem hoje, mesmo experiente, jogador de futebol bem-sucedido, rico, perder a cabeça? O que faz? Se você xingar alguém, a mulher de alguém, esse alguém vai ficar em dúvida se o que você está falando é verdade ou mentira. Agora, se você xingar a mãe desse alguém, ele vai ter uma reação agressiva. Se você xingar, então, a filha desse alguém, vai ser pior. Agora, as más línguas lá do Rio de Janeiro dizem que essa briga não começou aí no campo. Essa briga é de algum tempo atrás. Eu fico assim imaginando o seguinte... Aquela música do Otaíde e do Alexandre que fala em cachiblema. Canta. Cachiblema. Ou o cidadão tem problema com a cachaça, ou com o chifre, ou com propriamente o problema. Então, será que houve alguma provocação em relação ao do cachiblema? Bom, eu sobre o Frederico já não mais falo nada, a fila andou para ele, esse negócio de brigar por causa de chifre também, ou o cara ou foi, ou será? É a questão de tempo. O meu não. Vote, ele queria que eu falasse isso, pessoal de casa. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber a sua opinião. Quem deve gerir o futebol brasileiro? Uma liga formada pelos clubes ou a CBF? Acesse o site, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Olá, amigos. Qual é a diferença dos homens da CBF para os homens da Liga? Qual a diferença? Então, eu fico com o voto da família Carmelossi, lá de Engenheiro Schmidt, o Laércio, o Tiarim e os filhos, o Laércio e o Pompeu. Tudo farinha da mesma mandioca. Se forem os mesmos, nada mudará. Eu acho que a CBF tem que cuidar de seleção e clube tem que cuidar da Liga. Legal. Então, para mim, tem que ficar nas mãos dos clubes. Boa alternativa. Chifre é um problema, vou te contar. Bom é o cavalo, que não tem chifre. O governo federal, através do Ministério do Esporte, lançou nesta quinta-feira um sistema de avaliação dos estádios de futebol do nosso país. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o evento em que foram divulgadas as pontuações dos 155 campos analisados.
O Sisbras, Sistema Brasileiro de Avaliação de Estádios, pontuou conforto, segurança, acessibilidade e condições sanitárias e de higiene em 155 estádios brasileiros, em um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A grande alegação dos clubes é que eles não tinham receita suficiente para promover a reforma desses estádios. Nós acreditamos que as ações que têm sido feitas em parceria do governo e com as entidades esportivas, os clubes, agora eles terão condições de fazer essas reformas. E penso que o sistema vai estimular isso. Dos estádios utilizados na última Copa do Mundo, apenas a Arena Pantanal não obteve a classificação máxima de 5 bolinhas. As novas arenas de Grêmio e Palmeiras também figuram na lista das mais bem pontuadas. Das principais arenas no estado de São Paulo, a Vila Belmiro e o Pacaembu tiveram as piores notas, apenas 3 bolinhas. É óbvio, o que em 40 você fazia, por exemplo, em termos de, vamos dizer, acessibilidade. Em 1940 era encarada de uma forma, até quase não era encarada a acessibilidade. E assim mesmo o Pacaembu, quem chegar hoje, que é um estádio tombado, você vai verificar que lá atrás já se preocupava com isso. Mas é óbvio que o índice de preocupação era uma e hoje é outra. Esse é um exemplo típico, que o Pacaembu tenta sempre estar modernizado. Ele tem, sim, um pequeno impasse, um entrave, que é o entrave do tombamento. Que, por exemplo, nesses índices que eu toquei, é um item que pode pegar. Mas só depois que a gente tiver os dados deles para podermos avaliar melhor isso. Já o Morumbi ganhou 4 por não ter arquibancada coberta e também questões de acessibilidade. No estudo, 88 estádios ganharam 1 ou 2 bolas, situação que evidencia o problema em muitas cidades do Brasil. As arenas e os estádios, eles não têm outro caminho. Se eles quiserem realmente terem no futebol um grande business, eles vão ter que se adequar, porque agora você tem a população, a sociedade, tendo um canal de informação. E nós, do Ministério do Esporte, vamos dar, através do Sisbras, todas as avaliações, e serão periódicas, ou seja, hoje quem tem 5 bolas terá que se manter sempre modernizando para que essa avaliação continue. Ele poderá perder isso. Nós falamos de 36 meses, mas a gente pode ter, antes desse período, o rebaixamento ou, naturalmente, a gente pode levar um estádio desse, um espaço desse, a ter uma avaliação melhor. O ministro aproveitou o evento para falar sobre a demora na entrega com os dados do legado da última Copa do Mundo e sobre o temor de que as obras da próxima Olimpíada no Rio de Janeiro se tornem elefantes brancos. O plano de legado está pronto, nós estamos aguardando o momento da conclusão das obras e também por ocasião do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Já há, portanto, uma interlocução muito grande com o TCU. Estamos dentro do cronograma e nós iremos trabalhar com parceria também com algumas empresas, através dos chamados name rights. Essas empresas poderão assumir muitas dessas instalações e aí falando a gestão delas. Futebol internacional. Pela Copa do Rei, o Barcelona saiu atrás no placar, mas virou o jogo contra o Atlético de Bilbao e foi à semifinal. Na Itália, a Juventus ficou pertinho da decisão ao atropelar a Inter de Milão. E pela Copa da Liga Inglesa, a final não será entre os rivais de Liverpool. O Everton não resistiu ao Manchester City, que vai enfrentar os Reds na partida que valerá o título do torneio. Apesar de todos os problemas com confisco na Espanha, confisco no Brasil, aquela celeuma toda, o Neymar até está conseguindo separar as coisas e jogar bem pelo Barcelona. O Barcelona segue realmente como um dos, não vou dizer o melhor time do mundo, porque eu acho que o Bayern está ali no mesmo nível, mas seria uma briga boa. Aliás, eu adoraria ver uma final de Liga dos Campeões entre Bayern e Barcelona, com Guardiola de um lado e o Luiz Henrique de outro e todas essas feras. Sobre o futebol inglês, interessante ver o Liverpool de novo numa final. O Liverpool, ele não faz muito tempo, era o maior vencedor na Inglaterra. Só que não conquista um título nacional, digo, um campeonato nacional, o campeonato inglês, há mais de 20 anos. E era o bicho-papão do futebol inglês. Com o tempo foi superado pelo Manchester United, ainda é o segundo time que mais títulos tem, mas
não está conseguindo concorrer com o dinheiro que conseguiu o Chelsea, com o Abramovich, o Manchester City, que vai disputar a final, o próprio Manchester United, que por muito tempo liderou aí o ranking, né, de time mais vencedor da Inglaterra, e de repente agora pode conquistar a Copa da Liga. É o terceiro título em importância na Inglaterra. Vem o campeonato da Premier League, depois a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. Mas serve de consolo caso consiga a vitória. Godoy. Interessante erro de arbitragem lá, né? A bola saiu totalmente pela linha de fundo, mas tudo a favor do Manchester, do Manchester City. Do Manchester City. E na Espanha é o seguinte, cara, já faz parte do contrato do camarada. A estrela lá sempre vai pro fisco, todos eles. Eu acho que faz parte do contrato, já está lá no contrato. No teu contrato está aqui, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai ter que responder. Você vai ter que pagar uma multa para a Receita Federal. Não é mais fácil fazer a coisa certa? Não, mas como que eles continuam acontecendo isso? Então é porque é vantajoso fazer isso, não é possível, pô. Todos eles, é vantajoso fazer isso. Mascherano vai ter condenado à prisão. Vê se alguém fica preso lá. Tá igual aqui também, cara. Aliás, tinha que pôr na cadeia os caras que ficam fabricando inseticida aí para matar a dengue, inseticida incompetente, ineficaz, ineficiente. E protetor também, repelente também. Tem que pôr na cadeia esses industriais aí, ó. Hein? Ou não? Sim. Eu tenho que ficar fazendo campanha para matar mosquito, sendo que esses vagabundos fabricam inseticida que não presta, pô. Vamos pôr na cadeia aí, doutor. Pau neles, autoridade! Essa cambada de vagabundo que faz inseticida e repelente que não presta aí. Tênis. O Australian Open terá um brasileiro na final de duplas masculina.com.br. Recados? Opa, manda um abraço lá para Milene Cristina e para Rosana Almeida, lá em Nova Granada, no pesqueiro da Marilê lá. E para o Camilinho Cristóforo, parceiro, conte comigo. Um abraço para o Edmir Tedeschi, lá em Rio Preto. Muito bom. Bom, a arbitragem do Paulistão é destaque de hoje no site GazetaEsportiva.com. Hoje foi oficializado o nome do ex-árbitro assistente Ednilson Corona como substituto do Coronel Marinho na chefia da comissão de arbitragem. Marinho, que nunca foi árbitro, assumiu o cargo em 2005 e permaneceu 11 anos na função. Ele foi desligado do cargo por cometer um grave erro. Escalou um árbitro suspenso pelo STJD para apitar um jogo da Copinha. Ednilson Corona é formado em Educação Física, virou auxiliar em 1986 e atuou como bandeirinha por mais de 20 anos, tendo atuado em 3 partidas da Copa do Mundo de 2006. Bom nome, Godoy? Excelente. Nome só não vai resolver o problema da arbitragem paulista, muito menos brasileira, principalmente porque lá na CBF continua o Sérgio Correia. Aliás, é incaível o Sérgio Correia, né? Apronta. O ano passado todos os clubes quase queriam a demissão dele, proibiam ele de entrar na CBF e ele não cai. Eu não sei qual é o segredo que ele sabe, mas ele não cai. Aqui em São Paulo, até que enfim colocaram um árbitro no comando da arbitragem. Até que enfim. Chega de colocar quem não tem nada a ver com o ramo, quem não é do ramo, quem não tem nada a ver com isso, só para figurar no cargo e arrumar auxiliares incompetentes, como foi o caso do Coronel Marinho. 11 anos, 10 anos é de puro estrago, hein? 11 anos, 10 anos de puro estrago na arbitragem paulista. O nome como do Corona, do José Henrique de Carvalho, não vão consertar em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, não. Um estrago de 10 anos, não vão consertar. Mas pelo menos tem alguém lá que sabe que para vencer na vida sofreu muito, como foi o caso do Corona. Foi muito humilhado e só venceu pela dignidade, pelo caráter, pelo homem que ele é. Tomara que ele, agora comandando a arbitragem paulista, consiga ser, como dirigente, o que ele foi como árbitro assistente. Vencedor com dignidade, com competência e saber comandar essa rapaziada aí, que tem muita gente aí sofrendo
e desiludida por todos os desmandos que sofreram durante esses 10 anos do Coronel Marinho aí, e da corja dele toda lá, que tem uma cambada lá que só se beneficiou e muito pouco fez pela arbitragem. Tomara que tenha um limpa lá e não tem ninguém, nome melhor do que o do Corona e do Zé Henrique para comandar. E poderia até ser do Salve também, que é outro cara decente também, com passado limpo na arbitragem. O 15 de Piracicaba vive um drama às vésperas da estreia no Campeonato Paulista. Depois de sofrer um mal súbito durante o treino da última segunda-feira, o lateral direito Canavarros passou por uma cirurgia no cérebro ontem à noite para implantar um catéter frontal direito no crânio. Ele segue em coma induzido. De acordo com o boletim médico divulgado pelo ENCOR de Piracicaba, o quadro do jogador é grave. Apesar desse momento muito delicado, a equipe segue se preparando para enfrentar o Corinthians e aposta num reforço que veio da Europa para fazer bonito na competição. A reportagem é do Fernando Gavini. Depois de 4 meses no Boa Vista de Portugal, Rivaldinho, filho do Rivaldo, campeão do mundo em 2002, está de volta ao Brasil. Vai jogar o Campeonato Paulista pelo 15 de Piracicaba, ainda decepcionado pelo modo como o sonho europeu virou pesadelo. Algumas coisas extra-campo que me deixaram triste, então foi quando eu falei com meu pai para rescindir meu contrato. Aí eu falei com os diretores de lá e pedi para rescindir. No meu jogo de estreia na Liga Portuguesa, eu entrei e fui muito bem no jogo, saí nos jornais e criou a expectativa que eu fosse titular no próximo jogo. E no próximo jogo eu não fui, respeitei o treinador, só que ele convocou também um atacante que fazia 3 meses que estava afastado e levou ele para o jogo sem treinar. E chegou no jogo, entre eu e ele colocou ele para jogar, né? Então foi aí que eu achei uma falta de respeito comigo e com o grupo todo, de colocar um jogador que não vinha treinando para jogar um jogo importante. Nas comparações a gente sabe que talvez não tenha a genialidade do pai, mas tem sim um poder muito bom e preciso de concluir, de finalizar. Então é por isso que hoje ele está fazendo parte do meu grupo. E em cima de todo esse conhecimento que eu tenho da pessoa dele, a gente também consegue sempre unir o útil ao agradável, né? Traz o filho do Rivaldinho, aparece mais gente, então a gente consegue fazer tudo. Claudinho Batista fala com autoridade de quem dirigiu Rivaldinho nas categorias de base e também no profissional do Mojimirim. Ex-jogador do próprio 15, o treinador tratou cuidadosamente da montagem do elenco, com o qual o 15 vai disputar pela 5ª vez seguida a Série A1 do Campeonato Paulista. Já fui torcedor, sou nascido e criado em Piracicaba, já fui torcedor. Quando tive a oportunidade fui revelado na base, tive a oportunidade no profissional. Acabo atribuindo tudo ao que o 15 me fez na carreira de profissional, como atleta. E a história é boa, prazerosa, e agora a gente está tentando, aí nesse novo compromisso agora como treinador, tentar fazer uma história parecida como foi a de atleta. Ao todo foram 22 contratações. Os nomes mais badalados são Gerson Magrão, ex-Cruzeiro, e Everton, aquele mesmo que foi pivô do polêmico rebaixamento da Portuguesa. O otimismo é grande com relação ao grupo que foi formado. Tanto que o objetivo é claro, conseguir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Se a gente faz um bom paulista, a gente tem conseguindo a vaga da Série D, sinal de que fez um bom paulista. Então a gente trabalha nesse intuito. Difícil, muito difícil, mas nós somos sabedores dos nossos caminhos. A gente tem que fazer de tudo aí para ter tranquilidade, discernir os momentos, para fazer um excelente campeonato que se faz necessário. A estreia do 15 vai acontecer no domingo, dia 31, contra o Corinthians. Rivaldinho deve começar o campeonato no banco, mas, seguindo os conselhos do pai, espera conseguir um lugar no time. Um tempo atrás eu estava em casa, né? A gente treinava junto, antes de até ir para Portugal, a gente treinava junto, então ele sempre me falava as melhores maneiras de bater na bola, de se posicionar. Então, tudo que eu sou muito grato a ele também. Boa sorte. Hora da gente falar do Corinthians. Como assim? Pode falar um negocinho? Pode. Você manda agora. Um negocinho. Não, pode, claro. Não vou te dar cartão amarelo. O pai do Neymar era um perna de pau, não jogava nada. Tem um filho que é um gênio. O Rivaldo jogava pra caramba. Ai, o que você tá querendo dizer, E Godoy? tem um filho que é perna de pau.
Gente, vamos falar do Corinthians, que ainda está em busca de reforços para a temporada, depois de perder boa parte dos seus titulares que foram embora lá para a China, meu Deus do céu. Enquanto isso, o Tite tenta montar uma equipe para, enfim, iniciar a disputa do Campeonato Paulista. O repórter Alexandre Silvestre está nesse momento ao vivo no CT Joaquim Grava, acompanhando os trabalhos do Timão. Bom início de noite aí, Silvestre. Para vocês também, por essa tese do Oscar Roberto Godoy, o filho do Godoy será um excelente árbitro, se ele assim o desejar. Muito bem, o Tite realizou agora há pouco, aqui no CT do Parque Ecológico do Tietê, um treinamento coletivo em campo reduzido, com muitas peças diferentes em relação ao time campeão brasileiro do ano passado, porém mantendo aquele esquema tradicional que o Adenor Leonardo Bach tanto gosta, o 4-1-4-1. A equipe do Corinthians, que vai estrear domingo no Campeonato Paulista contra o 15 de Piracicaba, na Arena Corinthians em Itaquera, terá o Cássio no gol, Fagner na direita, Felipe e Iago na zaga, o Wendel na lateral esquerda. O meio de campo tem na marcação o volantão, é o jogador Bruno Henrique, fazendo a função que antes era realizada pelo Ralf. Aí uma linha média com 4 jogadores, espelhando o que fazia o Jadson pela direita, será a missão do Romero. Elias jogando o Rodriguinho com o Malcom na ponta esquerda, e já que não tem Wagner Love de centroavante, é o Danilo que joga improvisado como o camisa 9 do Corinthians para esse jogo contra o 15 de Piracicaba. A dupla de zaga corintiana, nova dupla de zaga, Felipe e Iago, conversou com a gente agora há pouco aqui na sala de imprensa, e eles começam falando justamente da ausência do Gil, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, que foi para a China. A ausência do Gil é tema dos meninos que ficaram, o Felipe e o Iago. Vamos ouvi-los. O Gil passado, agora ele está em outro clube, em outras responsabilidades, e o Iago está aqui para suplir a saída dele. E a gente vem treinando forte, treinando bem, a gente já se conhece um tempo, também já jogamos alguns jogos juntos, treinando todo dia, e o Tite sabe o que faz também, ele dá confiança a isso pra gente, iniciar o campeonato. É difícil, cara, você falar de uma referência como o Gil, né, cara? É um cara que me ensinou bastante coisa nesse tempo que eu trabalhei com ele, só que como o Felipe falou, ele infelizmente foi embora, e hoje a gente tem que focar no nosso trabalho aqui. Infelizmente ele não pode nos ajudar mais, e é focar no nosso trabalho agora. O que podemos fazer é eu e o Felipe nos unir para poder ajudar o Corinthians. Estou encarando como isso, como uma oportunidade da minha vida. Se você for olhar o ano passado, talvez estava muito longe essa oportunidade. Só que eu não deixei de me preparar, eu sempre acreditei, e hoje eu não posso deixar escorregar das minhas mãos essa oportunidade que apareceu. Você está pronto para assumir essa bronca? Ele fala assim, pode chamar que agora a responsabilidade está conosco, que ficou por aqui? Olha, isso é por ser o mais velho no clube, né? Eu tenho 4 anos, estou indo para o 5º ano de clube. Então eu acho que isso acaba não sendo líder, mas sim uma voz para ajudar todos. Pelo conhecimento que eu tenho no clube e saber que isso é importante. Qual que é a principal característica do cara que está do seu lado? Olha, o Iago é um cara que gosta de ouvir, é um cara rápido, calmo, veloz, tem umas características diferentes do Gil, que não são iguais. Sabe o momento exato de antecipar, o momento exato de deixar o cara, às vezes, dar o tapa pro fundo que ele vai chegar. A velocidade dele é incrível, todo mundo sabe, não preciso falar, a impulsão. E mais é falar o que vocês não sabem mesmo, que é a pessoa dele, que é um cara super gosta de ajudar, um cara tranquilo, um cara que não tem maldade no coração e que pô, não falta palavra para descrever ele.
A manutenção do esquema tático do Tite facilita, claro, a entrada de novas peças, mas o Corinthians perde em qualidade técnica em relação ao time campeão brasileiro do ano passado para esse início de temporada. Lembrando que já tem logo mais aí Libertadores da América pela frente, então o Tite vai ter que acertar o time rapidamente, coisa que ele teve mais tempo para realizar no ano passado, até porque o Campeonato Brasileiro foi quando ele encontrou uma formação mais ideal. É um campeonato de praticamente 10 meses de duração. A diretoria continua a caça de reforços, um para cada setor da equipe. Um zagueiro, um meia e um atacante. São pedidos do Tite, jogadores que viriam para tomar conta da posição. O zagueiro ainda é um mistério. O meia pode ser o Blanco, do São Lourenço, da Argentina. Negociações em andamento. E o atacante talvez seja o Théo Gutierrez, ex-River Plate, que está no Sporting de Lisboa. A imprensa portuguesa dá praticamente como selada, como certa, a vinda do Théo Gutierrez para o Corinthians. Essa notícia, inclusive, é destaque no site gazetesportiva.com. Enquanto a diretoria segue tentando contratar alguns jogadores para reforçar o elenco corintiano para 2016, 4 meninos da base subiram para o time profissional. São eles o Maicon, que é volante, jogadores que foram vice-campeões da Copinha São Paulo Juniores, o Maicon volante, o Matheus Pereira meia e os atacantes Gabriel Vasconcelos e Claudinho. Anitta, Celso, Godoy, amigos e amigas. Obrigada, viu, Silvestre? Bom trabalho, bom descanso aí depois. Bom, já tem 4 meninos chegando aí, vamos ver. Mas a garotada não adianta. Não conta? É assim? Não é conta, obviamente que conta, mas eles devem ser lançados aos poucos. Não adianta nada colocar essa molecada para jogar e vem a cobrança por resultado, a coisa não acontece. Você queima um jogador que pode, sabe, ter um futuro promissor. Com muita calma. O Corinthians acha certo. O Blanco, eu sinceramente não tenho muitas lembranças dele. Godoy, vi muito pouco jogar, então não vou falar muito a respeito dele. O Théo Gutierrez vi um pouco mais, acho que é um bom nome para o Corinthians. Também não é nenhum fora de série, mas chega para ser titular, indubitavelmente. O importante aí é que no semblante do Iago ele está tranquilo, confiante, seguro. Isso é que é importante nesse momento de substituir um titular de seleção brasileira como o Gil. E aí tem a próprio Felipe como referência. Sim. O Felipe era questionável no começo do ano passado. Sim. E ele terminou todos questionavam. Chegou o Edu Dracena para ser titular. De repente o Tite bancou, aí que está o mérito do líder, bancou, ele ganhou confiança e se tornou um dos melhores jogadores do Corinthians. Pode acontecer o mesmo com o Iago, obviamente. Bom, se depender do retrospecto do volante Arouca, o Palmeiras tem tudo para chegar à decisão do Campeonato Paulista. Mas antes de pensar na final do estadual, que ainda está muito longe, o atleta tem uma meta mais próxima para atingir. Veja aí na reportagem do Fernando Gavini. O Palmeiras estreia no Paulistão domingo contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Dos 28 jogadores que serão inscritos por Marcelo Oliveira, nenhum é mais especialista no estadual do que Arouca. No meu modo de ver, o estadual mais difícil que existe aqui no Brasil. E, como eu falei, tem 3 títulos, cheguei em 6 finais consecutivas, espero chegar na 7ª aqui e poder vencer esse ano, se Deus quiser, que ano passado batendo na trave, infelizmente. Mas não é só por causa das conquistas que coleciona que o volante gosta tanto do Paulistão. É um campeonato muito competitivo, né? Além dos chamados grandes, tem os times interiores que vêm muito forte, entram muito forte na competição. Então, se você também não entrar forte, também você acaba passando vergonha, você acaba perdendo jogos considerados fáceis, que no Paulista não existe, coisa que a gente vê em outros estaduais. Então, acho que é um campeonato gostoso de disputar por isso, pela dificuldade que é. Jogos difíceis no estadual que servirão para preparar o time para a competição que mais interessa para a torcida, a Libertadores. A estreia no torneio continental está marcada para o dia 16 de fevereiro, contra o vencedor do confronto entre Universidade do Chile e River Plate do Uruguai, que se enfrentam na fase preliminar. Até lá, o Palmeiras espera ter evoluído bastante no principal motivo de críticas do ano passado, a saída de bola. É um ponto que a gente vem trabalhando bastante, como você mesmo falou, lá em Tu, o professor Marcelo priorizou bastante a posse de bola, a saída de bola, que é fundamental para a bola chegar com qualidade no meio ao ataque. E a gente tem conseguido
fazer pelo menos nos treinos, e fizemos lá no Uruguai algumas vezes. Lógico que algumas vezes também, por necessidade, numa marcação-pressão do adversário, alguma coisa, o chutão é válido. Para ajudar na saída de bola, Arouca contará com uma ajuda fundamental a partir do mês que vem. Gabriel, que rompeu os ligamentos do joelho em agosto do ano passado, estará liberado para voltar aos treinos. Dá para ver o esforço, a ansiedade que ele tá de querer voltar, né? Tanto que ele ficou nas férias trabalhando. Então a gente fica feliz por esse retorno dele aí. Espero que ele possa voltar o quanto antes aí, porque é um jogador fundamental. Dos principais jogadores do Palmeiras, Arouca foi o único que não balançou a rede no ano passado. Minha filha já está me cobrando. Tem que fazer também, porque daqui a pouco meu filho nasce também, nem para homenagear minha esposa também, né? Meu filho está para nascer mês que vem. E eu espero poder fazer o quanto antes dele nascer, se possível, mas... Como eu falei, eu não me preocupo muito com isso, mas sempre é bom quando faz e ajuda a equipe a vencer. Mas espero poder estar comemorando aí um gol com a camisa do Palmeiras o quanto antes. Claro que qualquer jogador de linha, né, Godoy, quer fazer gol. Ainda mais que você vê o Rogério Ceni, quantos gols não fez no São Paulo, né? Tem jogador de linha que marcou 1 na carreira e olhe lá. Não é nem claro que tem toda a alegria. Marcar um gol é realmente algo maravilhoso. Mas não é a função dele, né? Não precisa ficar tão ansioso assim, né? Mas até o Ralf fez, cara. Ele não conseguiu. É um vexame. Que isso, Godoy? Assim no duro é um vexame. Você já marcou muitos gols, Celso? Já marquei muitos gols. Só se for no jogo de botão. Que jogo de botão, rapaz? Isso, cara. Sou aquele jogador limitado tecnicamente, mas oportunista. Não perde as oportunidades que aparecem. Tá bom. Vamos falar do São Paulo, porque o técnico Edgardo Balsa já tem a equipe praticamente definida para a estreia no Paulistão. A reportagem é do Vinícius Rodrigues. A pré-temporada dos grandes clubes de São Paulo vai chegando ao fim. No tricolor, o trabalho do novo treinador, o argentino Edgardo Balsa, será posto à prova. Após intensos treinamentos e alguns amistosos no mês de janeiro, chegou a hora da verdade. A estreia do São Paulo no Campeonato Paulista acontece no próximo sábado, às 7h30 da noite em Campinas, estádio Moisés Lucarelli contra o Red Bull Brasil. Para a partida, o técnico Edgardo Balsa não deve inventar. Deve manter a sua base nos treinamentos com Denis no gol, Bruno na direita, Breno e Rodrigo Caio no miolo de zaga e na lateral esquerda, Mena, lateral chileno, que chegou para esta temporada. No meio de campo, Hudson, Thiago Mendes, Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos aberto na direita, Centurion aberto na esquerda e mais à frente, Allan Kardec. Porém, um jogador que vem treinando entre os reservas está pedindo passagem para o professor. A partir do momento que eu tiver uma sequência aí, acho que todos aqui vão poder ter um parâmetro melhor para a gente poder colocar isso em pauta. Mas sei da minha responsabilidade, já passei por bastantes situações, então essa é só mais uma e creio eu que eu vou dar a volta por cima o quanto antes. Além do Campeonato Paulista, o tricolor terá como grande objetivo na temporada a disputa da Taça Libertadores da América, que já se inicia para o São Paulo na próxima quarta-feira, em partida válida pela primeira fase contra o César Vallejo, na cidade de Trujillo, no Peru. Tá todo mundo focado e ciente que a gente tem um ano bem complicado aí pela frente em relação às competições, em relação aos títulos que todos aqui almejam. Então, acho que está todo mundo no caminho. O professor está mais ou menos seguindo o mesmo padrão que terminou o ano passado, mas às vezes a mesma foto do início não é a mesma do final, né? A equipe do Morumbi já realiza seus treinos com a bola, que será usada no torneio continental. Tudo para se adaptar. O clube, que no ano passado foi bastante criticado pela torcida, que pedia mais raça a alguns jogadores, terá motivos para ficar contente com o desempenho do São Paulo. Todo mundo vê o companheiro correndo, brigando, lutando, no bom sentido, dando carrinho e às vezes corta a sobrancelha, e isso daí motiva porque a gente fica feliz em saber que está num grupo que está querendo. Então,
no meu ponto de vista, é bom e tomara que a gente tenha lucro com isso. O último jogador a chegar no clube foi o atacante Jonathan Calheri, que veio do Boca Juniors e permanece no tricolor até o meio do ano. E por questões burocráticas não pode atuar ainda, apesar de já estar integrado ao elenco e fazendo treinamentos físicos. Outro atacante contratado, o Chiesa, também está descartado da estreia no estadual. Se tudo correr como esperado, Calheri deve ser apresentado nessa sexta-feira. No mais tardar, na próxima segunda-feira. Uma expectativa aí, né, Godoy, para ver esse São Paulo do Balsa. O técnico novo, né, estrangeiro, mas a filosofia de jogo é retrógrada, antiquada pra caramba. Vamos nos defender, se der a gente ganha. Agora, legal, né? Como que tem jogador que não expressa na fisionomia sinceridade nenhuma, né? Esse Wesley, o que ele fala, você fica olhando e fala, mas será que ele está falando? Será que ele está prestando atenção? Será que ele está percebendo que ele está dando entrevista, que ele está falando, que ele pelo menos deveria ter um semblante de convencer as pessoas que aquilo que ele está falando é sincero, né? Agora, cortar a sobrancelha, eu vou falar para você, né? Macho que é macho não corta, hein? Não, acho que foi num contexto de disputar a bola. Ele queria cortar o supercílio, corta o supercílio. Pô, vai lá na trave, dá uma cabeçada, corta o supercílio. Não precisa jogar bola. O negócio de cabeçar, aquele Clemente, como chama aquele lá atrás esquerdo, que é Álvaro Pereira. O cara batia a cabeça todo o jogo. Tuf, pulava de ponta cabeça, não quebrou o pescoço de sorte até hoje. Não joga nada, pô. Não adianta ficar quebrando a cabeça, cortando o supercílio. Tem que jogar bola. Aliás, Wesley, faz tempo, hein? Depois da Série B no Palmeiras, até hoje você ainda não jogou. Olha, eu só lembro dele jogando bem mesmo no Santos. Não, mas na Série B no Palmeiras ele jogou bem também. Chegou a jogar a Série B? Série B no Palmeiras, antes de se machucar. É verdade. Nossa. É que o Palmeiras não, eu tô com a queda do Palmeiras lá de trás. O Palmeiras caiu faz 2 anos. Né? Quem me lembrou isso foi o Roberto Cavalim, lá de Ribeirão Preto. Bom, gente, no Santos, o presidente Modesto Roma Júnior segue internado no Hospital do Coração desde a última terça-feira, quando se sentiu mal após a apresentação dos novos uniformes do clube. A assessoria de imprensa divulgou uma nota hoje afirmando que a internação foi voluntária e que ele está licenciado do cargo para a realização de exames de rotina. Conforme informações do HCOR, Modesto Roma deu entrada no hospital às 17h58. Ele segue internado na unidade coronária e não tem previsão de alta. Enquanto o presidente se recupera, a equipe continua se preparando para a estreia no Campeonato Paulista. O repórter Felipe Esboril esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. O Paulistão já está aí. O Santos tem a estreia marcada para este sábado contra o São Bernardo na Vila Belmiro. Com uma preparação pesada na pré-temporada, os jogadores ainda sentem o cansaço dos treinamentos. Ainda mais porque o professor Dorival Júnior não costuma dar moleza. Sabemos que além da equipe deles, que é muito qualificada, vamos ter essa dificuldade. Falta de ritmo de jogo, começo de um campeonato, você sente um pouquinho o ritmo, mas como eu falei, a gente tem que ter inteligência para estar dosando no jogo na hora certa, para estar aguentando os 90 minutos. Os últimos detalhes vão sendo ajustados dentro de campo, principalmente com quem chegou recentemente e já ganhou espaço no time, como o atacante Paulinho. Quem está ansioso em continuar colocando os homens de frente na cara do gol é Lucas Lima, que resolveu ficar no Santos por um ideal maior. Lucas Lima foi um dos destaques do Santos em 2015, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Chegou a ser convocado pelo técnico Dunga, motivos que o levaram a receber uma proposta tentadora do futebol chinês. 4 milhões de reais por mês, que ele recusou, mas não deu uma de João Bobo, não. Preferiu continuar vestindo a camisa da seleção brasileira e, quem sabe, disputar uma Copa pelo seu país. Foi mais conjunto com a minha família, eu deixei de sair para outras oportunidades também, para estar vivendo esse sonho de estar jogando no Santos pela seleção. Então, mais uma vez, apareceu a proposta, fiquei muito feliz, acho que é uma valorização do meu trabalho
Mas sentei com os meus pais e decidi permanecer no Santos e espero ter feito a escolha certa. Já que vai ficar, não custa nada pedir um antigo amigo para que ele volte. Ah, que bom seria se Robinho vestisse novamente a camisa do Santos. Claro, dei aquela cornetada nele, volta logo, né? Mas tá enrolando, acho que aproveitando as férias, vida boa dele, né? Já tá com a vida ganha também, não precisa mais de nada, né? Mas a gente sempre se fala assim que dá, mas espero que ele faça a escolha certa aí e as portas estão abertas aqui, que é a casa dele. A decisão pode sair ainda nesta semana. Todos aqui estão esperançosos em ver novamente um dos principais ídolos recentes da história santista pela 4ª vez no alvinegro praiano. Pedala! Ó, gente, resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Quem deve gerir o nosso futebol brasileiro? Uma liga formada pelos clubes ou a CBF? Acredite, 70% CBF. O programa de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E o Celso? É que eu fiquei tão estarrecido com o resultado da enquete que eu até perdi o fio da meada. Jornal da Gazeta, já já. Fique com Deus, ainda é possível. Um abraço porcada de Badi. Gazeta Esportiva.